Aoba Patinho! No último vídeo, eu falei em muitos detalhes sobre a matriz do PAS, as obras do PAS e também passei conselhos para o seu estudo. Agora, eu quero conversar com você de maneira mais direcionada sobre o que pode cair na prova do PAS e a frequência das matérias, a frequência dos conteúdos. O meu maior conselho, sendo bem sincero com você, é que você realmente tenha a postura ativa de buscar o contato com provas anteriores. Você pode primeiro fazer um contato com provas anteriores sem necessariamente resolver as questões. Se você ainda está começando a sua jornada, eu quero que você apenas dê uma olhada, saiba mais ou menos como elas são. Depois, separe os momentos para praticar, tentar resolver as questões. O mais importante é que você veja como é a prova. Agora, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é um agregado estatístico, reunindo o que caiu nas diferentes provas do PAS. Para esse vídeo em específico, eu vou me basear em provas do PAS 1, mas não imagine que a proporção de matérias, por exemplo, história, geografia, matemática e física, seria muito diferente no PAS 2 ou no PAS 3. Então a lógica geral aqui é válida para qualquer etapa, você precisa entender o que está acontecendo. Eu vou mostrar tudo isso lá na plataforma do guia, direcionando você com dois recursos que podem fazer a diferença quando o tema é entender os assuntos cobrados na prova do PAS, a maneira como eles são cobrados e também aprender a resolvê-los. O primeiro recurso, que já está na sua tela nesse exato momento, é o raio-x que fica lá na plataforma. O raio-x é essa representação visual da frequência dos conteúdos nas provas. Eu estou nesse momento no raio-x do PAS 1, primeira etapa. Você pode observar aqui em cima que existe um filtro para o ano, ou seja, qual prova nós estamos falando. Aqui em cima, se eu não marcar nada, eu estou fazendo um agregado de todas as provas. No caso deste raio-x em específico, é um agregado que vai de 2010 até a prova de 2024. E você vai perceber o seguinte, aqui embaixo, todas as figuras que nós temos são diretamente proporcionais ao número de itens que aparecem naquela matéria em específico. Então, física, literatura estão aqui como um dos maiores quadrados, representando que elas possuem mais itens. Lá do outro lado, você vê que gramática cai um pouquinho menos do que literatura, por exemplo. Você vê que sociologia também um pouquinho menos do que química, matemática. Mas não é para fazer uma análise simplória como essa. Não é para fazer uma análise só de olhar o tamanho da fórmula e falar então eu vou estudar muito menos filosofia do que literatura. Você não pode tirar conclusões precipitadas. A magia do raio-x vem com o seu uso aprofundado. E você precisa entender que ele possui vários níveis. Como assim? É porque dentro de cada matéria você tem as respectivas frentes que compõem aquela matéria. Eu vou abrir biologia para você perceber que dentro de biologia nós temos ecologia, representando quase metade dos itens que já caíram em biologia no PAS 1. Olha aqui, visualmente você já bate o olho e fala, ecologia cai bastante. Depois, bioquímica, citologia, tudo isso caindo de maneira realmente muito frequente na sua prova. Ah, Rafa, mas eu queria saber como que foi no ano passado. Você muda aqui para 2024, você volta em biologia e você observa que o padrão foi bem similar, quase metade da prova sendo ecologia. Ah, mas e como que foi em 2019? Será que mudou muito desde então? Biologia em 2019, olha aqui o que a gente tem, ecologia, quase metade dos itens da biologia na prova do PAS 1. Esse processo você pode repetir para PAS 1, PAS 2, PAS 3, independente de qual etapa você está na prova do PAS. Vale a pena fazer esse tipo de análise. Ela não é para você dizer que, então só vou estudar isso e não vou estudar aquilo. Não é para isso que serve. Ela é para te dizer o que você espera ganhar com cada conteúdo e para te ajudar a tomar uma decisão nos momentos de escassez, quando falta tempo. Chegou uma reta final, você ainda não viu todos os conteúdos. Isso pode vir a acontecer, infelizmente, né? O que eu vou priorizar numa reta final? O que cai mais? Definitivamente, você observar a frequência fará a diferença na hora de priorizar. Rafa, para por aí? É só para ver figura e ver o tamanho? Não, porque vem mais um nível. Vamos entrar dentro da ecologia. Nesse momento, nós estamos vendo os conteúdos que caem em ecologia. Majoritariamente, olha aqui, eu estou com o filtro de 2019, naquele ano caiu desequilíbrios ambientais, cadeia alimentar e fluxo energético. Foi bem direcionado para isso. Mas eu também posso ver tudo, né? Vamos lá em cima, coloquei para ver tudo, ele reseta o gráfico para mim, eu volto em biologia, volto na ecologia, que é a matéria que a gente está vendo, e aqui em ecologia eu vejo outros conteúdos, porque agora eu peguei várias provas de uma vez, tá bom? Tem os ciclos biogeoquímicos, desequilíbrios ambientais, relações ecológicas, biomas brasileiros, cadeia alimentar e, por fim, sucessão ecológica.
Nesse momento eu vou focar em desequilíbrios ambientais, tá? Poderia ter ido por qualquer outro caminho no vídeo. Eu estou dentro de um conteúdo específico da biologia. É um conteúdo que você tem um capítulo dele no livro do guia, que você tem aula sobre esse conteúdo. Então é algo realmente direcionado. Muitas vezes na sua escola você pode ter uma aula com esse mesmo nome. Então você percebe que é o ponto mais palatável de saber, cara, cai? Quando caiu? Como caiu? Porque aqui você dá mais um zoom. Eu estou te dizendo a frequência, ao mesmo tempo que eu te mostro os anos que contribuíram para essa frequência. Então em 2019 você vê que teve alguns itens. Eu posso abrir 2019 e perceber que o item 97, o item 51, o item 52 e o item 66 eram sobre desequilíbrios ambientais. Quando você está estudando e você sabe que é algo que cai e que vai te dar pontuação, você tem até uma motivação a mais, que é a seriedade. Poxa, isso daqui faz diferença. Você bate o olho e vê que faz diferença. E isso vai ser importante para você. Rafa, cheguei e descobri qual é o número do item. Vou ter que procurar feito maluco na prova? Não, a gente pensou em tudo. A gente quer facilitar a sua vida ao máximo. Quando você vem aqui, meu querido Pato, eu tenho mais alguns detalhes para você prestar atenção. O primeiro é que você pode visualizar o link para ver esse item, tá bom? Então aqui, ó, tá o link da plataforma. Eu vou digitar aqui e vou visualizar este item específico que eu estava falando ali. Estou só visualizando, vendo o que caiu, como caiu. Então, eu estava em desequilíbrios, está falando ali de uma consequência dos gases carbônicos e crustáceos, moluscos, etc. E eu tenho aqui uma resolução. Ok, vamos voltar lá para o raio-x. Vamos sair desse daqui. Vamos ver alguma outra questão, talvez de um ano diferente, 2022, só para repetir o processo. Então, 2022, item 59, tá aqui também. Vou clicar, vou pegar o link, tá vendo aí? Pegamos o link e prontinho. Abro na plataforma do guia e vejo qual que é o processo que ele estava falando em relação à ecologia, ao tema de ecologia. Voltei aqui para a plataforma, tenho o raio-x em minhas mãos e eu te digo, não para por aí. Você percebeu que um problema frequente no PAS é saber se um conteúdo ainda pode ser cobrado na sua prova? Porque nós tivemos algumas mudanças na matriz. Essas mudanças elas não foram generalizadas, elas não corresponderam a uma mudança enorme, mas em certas matérias elas realmente foram relevantes. E o que muitas vezes acontece não é que mudou muita coisa, mas é que como teve alteração, o aluno fica, será que isso daqui mudou ou não? É a incerteza pesando mais do que realmente ter de forma efetiva uma alteração. A grande solução para isso é, claro, olhar a matriz, olhar a lista de conteúdos. Mas a gente também tem outros recursos que andam lado a lado com esse princípio porque são como atalhos para chegar às respostas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Todo tema que você estiver vendo em ecologia continua sendo cobrado no PAS, tá? Então, se eu venho aqui numa questão de ecologia e eu tento visualizar se ela ainda é cobrada, tem a perguntinha, conteúdo ainda cai? A resposta tá aqui, ó, true, conteúdo ainda cai. Significa que desequilíbrios ambientais ainda pode cair no PAS 1. É a etapa que a gente está vendo aqui. Então o raio-x te revela essa informação. Isso é muito relevante para você. Isso faz muita diferença. Vamos agora para um conteúdo que não cai mais. Eu expliquei que em matemática nós tivemos mudanças. A gente pode ver isso em matemática, encontrando conteúdos que não caem mais ou conteúdos que anteriormente não eram presentes e que agora estão entrando na matriz e tem uma pequena representação. De repente um item que em certa prova ele caiu, vamos dizer assim, por erro, sabe? Isso pode acontecer, não era para ser naquela etapa, mas o pessoal teve uma desatenção, enfim. Eu vou revelar para você, por meio do raio-x, o que ainda cai, o que não pode cair mais, com base sempre na matriz do PAS. Então estou aqui em geometria espacial dentro do PAS 1. Anteriormente tinha geometria espacial no PAS 1. Agora a mudança passou tudo isso para o PAS 2, tá bom? Então, se você olhar a perguntinha conteúdo ainda cai, a resposta tá falso. Conteúdo não cai mais no PAS 1. Se você estivesse vendo um raio-x de PAS 2, geometria espacial ainda cai no PAS 2. Isso daqui do raio-x é apenas uma maneira, com um ponto de vista, de enxergar o que cai e até mesmo encontrar as questões. Mas existe uma outra forma, do lado do raio-x, que é ainda mais rápida, efetiva, quando você quer visualizar questões em específico. Poxa, algo ainda mais preciso? Em vez do raio-x, talvez uma ressonância, com ainda mais detalhes, né? A ressonância avançada fica nesse mesmo módulo. Você vai ali e você vai selecionar a matéria, tá bom? Eu estava utilizando biologia como exemplo, eu vou seguir nessa mesma lógica. Dentro de biologia, nós temos as frentes. Aqui estão todas as frentes do ensino médio inteiro, não apenas as frentes do primeiro ano, tá bom? Então eu escolhi a frente Ecologia. Eu vou escolher algum conteúdo da ecologia, exemplo de biomas brasileiros, tá bom? E eu vou escolher a etapa, a prova. No caso aqui,
a gente está fazendo um exemplo de PAIS 1. Eu posso mostrar todas as provas do PAIS 1 que estão no banco do guia e te dizer, ó, em 2024 não caiu, em 2023 não caiu, em 2022 não caiu, 2021 caiu. 2024 eu tinha dito errado no início, né? Caiu sim, tivemos 2 itens em 2024. Mas tem uma maneira ainda mais prática. Eu só vou apagar as provas em que esse conteúdo não esteve presente e focar aqui nos anos em que ele caiu. Vamos abrir agora uma questão, ó, tá aqui só os anos em que o conteúdo caiu, e abrir uma questão de bioma brasileiro. Eu posso ver o item com o texto, a imagem presente no item, o comando da questão. Rafa, eu queria resolver essa questão. Na plataforma do guia você pode fazer isso. Você adiciona o item em uma lista e coloca o nome dessa nova lista. Itens de biomas. Enfim, você escolhe o nome e você vai adicionando o que fizer sentido. Essa maneira, ela é mais manual, você vai ver as questões antes de adicionar, mas tá tudo bem. A ideia é essa mesmo, você ter o contato. Percebeu que eu estou vendo aqui como as questões caem? Isso faz muita diferença na minha vida. Quero ir para a lista atualizada? Não, vou cancelar aqui. E agora, esquece o que eu fiz de ressonância, esquece o que eu fiz de raio-x. Vamos pensar em um outro ponto de partida para o problema, tá bom? Antes a gente estava falando muito de entender, os conteúdos que caíram, mas tem aquela situação que um conteúdo não cai na sua prova, no histórico, né? Ele não teve muitos itens. Poxa, eu não consegui encontrar item disso daqui lá nas provas antigas do PAIS 3. O que você faz? Você tem que pensar um pouco e lembrar que teve a mudança da matriz. Alguns conteúdos que você encontrava em uma prova podem ter mudado. E aí você vai encontrar em outro local. Isso é muito, muito, muito importante mesmo para você. Ó, para manter um exemplo aqui de PAIS 1, tá bom? Você se depara e fala, poxa, mas agora cai log no PAIS 1, nem sei como é que eu vou achar a questão disso. O que eu vou fazer? Então vamos procurar aqui, ó, esse conteúdo. Vamos lá, Patinho. Exponencial e log. Vamos colocar aqui a função logarítmica e vamos colocar aqui a etapa, PAIS 1. Nada. Por quê? Porque a mudança foi recente. PAIS 2, o local em que ele originalmente pertencia. Encontrei uma questão. Vamos tirar de função logarítmica e colocar função exponencial. Olha aqui o tanto que eu encontrei no PAIS 2 no passado e nos últimos anos parou de cair, porque mudou a etapa em que ele pertence. Se eu colocar PAIS 1, não estou encontrando. Nesse momento, você que está estudando para a etapa do PAIS 1 e sabe que esse conteúdo faz parte da sua nova etapa, você tem que pensar, se ele antes era do PAIS 2, eu vou encontrar questões antigas dele em provas do PAIS 2. Isso é muito importante em matemática. É uma das soluções que o guia criou para que você consiga lidar com essa questão de mudanças na matriz. Então é ver a lista atualizada, buscar questões em outras provas e entender que vale sempre a pena, independente de qualquer mudança de matriz, praticar com itens anteriores oficiais, feitos pela banca, o Sebrasp, porque eles serão muito semelhantes aos itens que você enfrentará na sua prova. Pato, grande mensagem nesse vídeo é sobre as soluções que a gente tem aqui para os conteúdos da prova. Eu espero que você tenha entendido qual que é o modo de utilizar o raio-x e o modo de utilizar a ressonância. Se você não terá contato com esses recursos, se você não é nosso aluno, não vai utilizar isso com tanta frequência no seu dia a dia, não pensa que tudo está perdido. Olha, o maior papel disso aqui, sendo muito sincero com você, é agilizar. Mas você chegará a resultados semelhantes simplesmente tendo contato com a prova. Vendo questões anteriores, você vai entender rapidamente o que cai mais, o que cai menos. Vendo provas anteriores na íntegra, você vai entender o que cai mais dentro de cada conteúdo. E isso será uma diferença absurda na sua vida. O mais importante é fazer, é ter o contato. Um estudo direcionado para uma prova envolve ter sempre ali disponível questões anteriores daquela prova para você praticar. Eu fazia muita questão, eu te garanto que isso é o que faz a sua nota subir de verdade. Não é o único elemento, mas sim, é um dos mais importantes e agora espero que você leve esse hábito para a sua vida. Um abraço, meu querido Pato, e até o próximo vídeo.